Você já parou para pensar por que tantos homens ficam obcecados com o passado amoroso de uma mulher? Por que essa curiosidade, que às vezes parece inofensiva, pode destruir sua confiança, sabotar seu relacionamento e até fazer você perder a postura? Imagine a cena. Você está conhecendo uma mulher incrível, conversa flui, conexão real. Mas em algum momento, a pergunta surge na sua mente como um veneno silencioso. Com quantos homens ela já se relacionou? E a partir daí, tudo muda. Antes de começar, clique no primeiro comentário fixado e conheça o código da obsessão e tenha o controle da mente feminina e nunca mais seja humilhado por uma mulher na sua vida. Você começa a criar imagens mentais, comparações, inseguranças. Sua atenção sai do presente e vai direto para um passado que você não controla. O homem inseguro transforma essa curiosidade em interrogatório. O homem estoico transforma essa curiosidade em clareza sobre si mesmo. Porque aqui está a verdade desconfortável. O passado dela não está sob o seu controle, mas a forma como você reage, sim. Esse vídeo é para você que já sentiu ciúmes de um passado que nem viveu. Já discutiu por algo que aconteceu antes de você existir na vida dela. Já perdeu paz por querer saber mais do que precisava. Hoje vamos falar sobre por que alguns homens são obcecados pelo histórico amoroso feminino. Como essa obsessão revela fraquezas internas e não alertas externos. E como a mentalidade estoica coloca você no comando da única coisa que importa, sua postura diante de qualquer passado. Antes de continuar, 3 perguntas para refletir. O que você ganha em saber detalhes que não pode mudar? Quantas vezes você já se sentiu pior depois de descobrir algo sobre o passado dela? Você percebe que, enquanto investiga a vida dela, está negligenciando a sua? Se você respondeu sim para pelo menos uma, fica até o final. Porque o que vamos conversar hoje pode libertar você de um dos maiores sabotadores da masculinidade moderna: a necessidade de controlar o incontrolável. Primeiro, vamos colocar uma coisa em perspectiva. Ciúme do passado é como tentar lutar com a sombra de alguém. Não importa o quanto você se mova, você nunca vai tocar nela e ainda vai gastar energia tentando. O homem inseguro acredita que o valor de uma mulher é definido pelo que ela fez antes dele. O homem estoico entende que o valor de uma relação é definido pelo que ela constrói com ele, aqui e agora. A psicologia moderna explica que o desejo de controlar o passado vem de 3 fatores principais: medo de comparação, o homem teme não ser o melhor ou o mais marcante da vida dela; ego ferido, ele acha que a experiência dela diminui seu valor; insegurança sobre o próprio lugar, medo de ser só mais um na história. E aqui entra a primeira grande verdade estoica: não é o evento que nos perturba, mas a interpretação que damos a ele. E não. Epicteto, o evento. Ela teve outros relacionamentos, outras experiências, outra vida antes de você. A interpretação insegura, isso significa que ela não vai me valorizar. A interpretação estoica, isso significa que ela é um ser humano que viveu antes de me conhecer. O perigo do passado na sua mente. Quando você se prende ao histórico dela, algo sutil, mas perigoso, acontece. Você para de observar quem ela é no presente. Começa a tratá-la como uma projeção das suas inseguranças. E sem perceber se coloca em uma posição inferior. Porque agora você não é mais o homem que ela conheceu. Você é o juiz que vive comparando, testando, investigando. E isso mata 3 coisas essenciais para qualquer atração: mistério, segurança, respeito. Exemplo prático: um homem descobre que a namorada teve muitos relacionamentos antes dele. Ele reage cobrando, vigiando, comentando de forma passivo-agressiva. O resultado:
Ele cria exatamente o ambiente que faria qualquer pessoa perder interesse: sufocamento e julgamento. O homem estoico faz diferente. Ele pergunta a si mesmo: o que no passado dela realmente afeta meu presente? Se a resposta for nada, ele volta para o centro. Se a resposta for algum valor ou comportamento que não aceito, ele age com decisão, impõe limites ou encerra o relacionamento. Mas nunca fica preso em vigilância constante. A chave é entender que o que desgasta você não é o que ela fez antes, mas a energia que você gasta revivendo isso mentalmente. O passado dela pode ter 1, 5 ou 50 histórias. O que importa é se hoje ela caminha com você em alinhamento de valores, respeito e reciprocidade. Um homem que perde energia com fantasmas não tem força para construir o próprio império. 6 sinais de que o passado dela ainda está vivo no presente e como agir. Comparações frequentes. Ela diz coisas como: meu ex fazia diferente, com fulano era assim, você não é tão... alguma característica quanto ele. O que isso revela? Ela não soltou completamente referências antigas e está medindo você com régua alheia. Resposta estoica: jamais entre na disputa invisível. Olhe firme e diga: se você quer estar com alguém do passado, talvez o passado seja o lugar certo para você. E encerre o assunto. Não é ironia, é postura. Narrativas constantes sobre ex-relacionamentos. Se toda conversa acaba com uma história sobre alguém do passado, há 2 cenários possíveis. Ela não percebe que está fazendo isso. Ela ainda está emocionalmente ligada. O que isso revela? Falta de presença emocional no relacionamento atual. Resposta estoica: mantenha a calma e estabeleça limite. Prefiro falar sobre a gente. O passado não constrói nada aqui. Se continuar, é sinal de desalinhamento. Hábito de reviver. Lugares e pessoas do passado. Ela insiste em ir aos mesmos bares, eventos ou ambientes onde tinha histórias marcantes com outras pessoas. O que isso revela? Ou ela ainda busca conexão com memórias antigas, ou não entende como isso impacta você. Resposta estoica: não dramatize. Troque o foco para ambientes novos. Vamos criar nossas próprias memórias. Se houver resistência, você já tem a resposta. Redes sociais, cheias de pistas curtidas, comentários ou interações constantes com antigos parceiros ou amigos que claramente já tiveram algo. O que isso revela? Carência de validação externa ou dificuldade de fechar ciclos. Resposta estoica: não vigie obsessivamente. Deixe claro seu valor. Não me relaciono com quem mantém portas abertas para histórias antigas. E esteja disposto a seguir sozinho se necessário. Falta de clareza sobre o fim de histórias antigas. Quando você pergunta como acabou, ela responde de forma vaga ou defensiva. O que isso revela? Possível tentativa de esconder detalhes que não se alinham ao que ela quer projetar agora. Resposta estoica: não pressione. Haja como investidor. Analise riscos. Se os sinais de comportamento presente confirmarem que há alinhamento, siga. Se não, corte cedo. Reações extremas. Quando o passado é mencionado, algumas mulheres mudam o tom, se irritam ou ficam excessivamente desconfortáveis quando o assunto surge, mesmo de forma casual. O que isso revela? Culpa, dor ou lembranças mal resolvidas. Resposta estoica: entenda, isso não é problema se eu resolver. Você não é terapeuta. Se ela quer algo saudável, precisa estar inteira. Se não está, é hora de priorizar sua própria paz. Resumo prático do bloco: o passado dela não é seu inimigo. O verdadeiro inimigo é qualquer influência dele que corroa o presente. O homem estoico não investiga como um detetive. Ele observa como um estrategista. Se percebe que o passado está vivo demais, ele não tenta competir.
ele se retira. O passado de uma mulher não é, por si só, o problema. O verdadeiro problema é quando ele continua interferindo no presente, moldando comportamentos, criando comparações e sabotando a conexão real. Aqui está a verdade estoica. Você não pode mudar o que já aconteceu, mas pode decidir se quer participar do que está acontecendo agora. Se o passado dela é constantemente trazido à tona, é usado como régua de comparação, ou ainda é vivido emocionalmente, isso significa que ela não está inteira com você. E se ela não está inteira, o relacionamento já começa pela metade. O erro do homem comum. O homem comum tenta vencer o passado dela, compete com fantasmas, se esforça para ser melhor que os outros, vive se justificando para provar valor. Resultado, ele perde a essência e entrega o controle emocional de bandeja. O caminho do homem estoico. O homem estoico entende que o respeito é a base, o presente é o único campo de ação real, e que nenhum vínculo vale a perda da própria identidade. Ele não exige que ela apague o passado, mas exige que ela esteja presente de verdade, sem portas abertas para antigas histórias, sem comparações disfarçadas de piadas, sem energia dividida. Sêneca dizia: não é o peso do passado que nos destrói, mas o quanto ainda o carregamos. Se ela carrega demais e isso afeta a sua paz, você tem duas escolhas: conversar com clareza e ver se ela está disposta a construir algo novo, ou sair antes que o peso dela destrua o seu equilíbrio. Relacionamento saudável não é sobre ignorar o passado, é sobre não deixar que ele governe o presente. Você não precisa se sentir inseguro por não ter sido o primeiro na vida dela. O que importa é se você é o único que importa agora. E se ela não consegue fazer isso, a porta que você fecha hoje é a mesma que impede a destruição do seu valor amanhã. O passado dela não define o seu valor, mas a forma como ela lida com ele define se vale a pena você estar ali. E lembre-se, você não precisa competir com fantasmas, você não precisa provar que é melhor que os outros, você só precisa manter a sua paz e sair de qualquer lugar onde ela esteja sendo ameaçada. Comenta aqui abaixo agora: meu valor é inegociável. Essa frase mostra que você entendeu. Quem não respeita o homem que você é hoje, não merece fazer parte do seu amanhã. Se esse vídeo abriu seus olhos, fortaleça o canal, curta, comente, se inscreva. Ative o sino para receber mais conteúdo de alto valor. Continue sua evolução assistindo a esses vídeos recomendados. Aqui, você não aprende a correr atrás. Aqui, você aprende a ser o homem que ninguém ousa testar. Força, postura, silêncio. Nos vemos no próximo vídeo.